Tu és bom, Tu és digno de toda honra, toda glória, meu Pai. Em nome de Jesus, nós pedimos a Tua graça sobre Teu povo nesse dia. Abençoa cada um que aqui chegou, Pai, para adorar o Senhor, aqueles que ainda estão por vir, aqueles que não vão conseguir estar, aqueles que estão nos ouvindo, Pai, em nome de Jesus, Pai, entra nos lares e abençoa cada um nesse dia, meu Pai, aqueles que estão enfermos, que o Senhor põe as mãos, que o Senhor entra nos leitos de hospitais, Pai, em nome de Jesus, nós colocamos cada um, Pai, diante do Senhor, abençoando, Pai, cada um que tem se colocado diante da Tua presença, meu Pai. Sabemos que cada vida, Pai, cada família tem uma dificuldade, tem uma luta, Pai, e nós pedimos, Espírito Santo de Deus, vem com poder e glória, vem com o Teu poder e põe as mãos sobre cada família, em nome de Jesus, Pai. Somos gratos, Pai, pela vida de cada um. Somos gratos por estar na Tua casa. Somos gratos, Deus, por cada detalhe da nossa vida, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Obrigado, Deus, porque nós levantamos, Pai, e nós enxergamos a luz do dia. Obrigado, Deus, porque nós acordamos, Deus, com disposição, Pai, mesmo aqueles que às vezes acordou, não estou muito bem, mas o Senhor estava ali, Pai, sentiu algo, Pai, sentiu o corpo, isso é importante, Deus, é motivo de agradecimento, que nós ainda estamos nos sentindo, Pai, no nome de Jesus, Pai, que o Senhor venha abençoar, Pai. Sei que cada um aqui chegou, talvez com dificuldade, com problema na família, mas que o Senhor derrama graça, Pai. Abençoa a vida da Luísa, Deus, da sua tia que está ali no hospital, internou agora. Tira toda a preocupação do seu coração, dá paz ao coração dela, que ela possa louvar, engrandecer o Teu nome nesse dia, em nome de Jesus, Pai. E que nós possamos continuar na Tua presença, Pai, louvando, engrandecendo o Teu nome, no nome de Jesus, Pai. Vem, Senhor. Vem reinar no meio do Teu povo, Pai. Repreendemos todo o mal, Pai, todo levante de Satanás sobre a Tua igreja, sobre o Teu povo, em nome de Jesus, Pai. Porque maior é o Senhor, Pai. Maior é o Senhor que está sobre nós. Pai, nada vai nos atrapalhar a louvar o Senhor, a engrandecer o Teu nome nesse dia, a louvar no nome de Jesus, Pai. Continua conosco, Pai, nesse domingo, derramando graça, unção, que essa semana seja uma semana de bênção, de vitória, Pai, todas as nossas programações, Pai, que queremos fazer ainda nesse final de ano, que o Senhor venha abençoar, Pai, em nome de Jesus, que nós oramos e agradecemos. Louvado seja o Senhor. Vamos agradecer o Senhor, vamos louvar em todo o tempo. Eu não sei como você chegou aqui hoje, eu não sei como está a sua vida, como foi a semana. Eu sei a minha, foi bem corrida, bem turbulenta, Deus deu livramento de acidente na estrada, Deus deu, muitas coisas aconteceram nessa semana, mas estamos de pé, estamos aqui, que o Senhor venha nos abençoar nesse dia, em nome de Jesus. Vamos louvar. A paz do Senhor. Tudo bem com vocês? Eu estou muito feliz de estar aqui, poder louvar ao Senhor junto com vocês e com a minha família. E nós vamos louvar agora, agradecer pela bondade de Deus. Quantos estão felizes aqui pela bondade de Deus em nossas vidas? Glória a Deus. Te amo, Deus, Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em Tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo Tu és tão bom, com todo fôlego
eu cantarei a bondade de Deus. Diga, és fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que eu tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai, que amigo és. Eu cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Diga a Ele que és fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que eu tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei a bondade de Deus. Eu cantarei a bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Diga, és fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que eu tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Eu cantarei a bondade de Deus. Eu cantarei a bondade de Deus. Aleluia. Aleluia. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente
coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Diga digno, digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono estás, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Aleluia. Aleluia, glória a Deus, Ele ressuscitou. Em todo tempo nós nos lembramos da sua ressurreição, daquilo que o Senhor fez por nós. Nós vamos agora ter um momento de oração. Se você quiser dobrar seus joelhos, se você quiser vir ao altar, a pastora Carmélia vai nos levar em oração. Amém, glória a Deus. Antes de começar a oração, eu quero ler essa palavra para trazer à memória aquilo que nos dá esperança, né? E a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Então diz assim, porém no Salmo 3, número 3, porém tu, Senhor, é o meu escudo protetor, és a minha glória e o que exalta a minha cabeça, com a minha voz clamo ao Senhor, e Ele do teu santo monte nos responde. Amém? Que você entre na presença de Deus, crendo que a palavra é o poder do Evangelho. Tome posse e entregue aos pés do Senhor Jesus. Amém? Pai, nós te louvamos nesta manhã, primeiramente com gratidão, meu Deus, porque estamos aqui na casa do Senhor, Pai.
Aqui podemos te adorar, te louvar e dizer o quanto nós o amamos e reconhecemos a tua grandeza, o teu poder. E é por isso que estamos aqui, fiéis, obedientes, porque a tua palavra nos ensina que nós devemos vir congregar, ter comunhão com os irmãos, Pai, aonde nós receberemos o pão, que é a tua palavra, que é vida, que traz ao Senhor a direção para nós, que nos fortalece para uma nova semana que começa, Pai. Pai, nós queremos também te agradecer pelo sacrifício de Jesus na cruz, a qual nos trouxe, Senhor, nos tirou, nos resgatou das trevas e nos trouxe para a luz. Hoje é um dia muito especial, Pai, porque Jesus nos ensinou que nós devemos ficar, memorizar e trazer honra para Ele uma vez por mês, lembrando do seu sacrifício, Pai. E nós estamos aqui hoje como igreja para dizer, Senhor, que nós reconhecemos o teu sacrifício e nós agradecemos, Senhor. Não tem como pagar tudo que o Senhor tem feito por nós. Mas agora, Senhor, eu quero também te pedir, entrar na tua presença, Pai, e colocar aos pés da cruz, quando o Senhor disse que levou sobre si todas as nossas dores, doenças e enfermidades. E que cada oração aqui, meu Deus, possa, Senhor, alcançar a tua graça, Senhor, alcançar, meu Deus, essa resposta, porque aqui diz que o Senhor nos responde, que quando levantamos o clamor, o Senhor nos responde, Pai. E o Senhor é um Deus misericordioso. Pai, eu coloco cada vida aqui na tua presença, Pai. Eu coloco cada coração, cada família representada, que cada família que está aqui orando, Senhor, eu não sei o que é, mas o Senhor sabe. Que o Senhor venha atender do fundo do coração, meu Deus, esses pedidos, ó Deus, que estão sendo colocados diante de Ti. Tem pedidos para a família, que o Senhor continue abençoando a família, protegendo a família, meu Deus, guardando debaixo das tuas asas, no esconderijo do Altíssimo e na sombra do Onipotente, Pai. Tem pedidos de cura, Pai, nós colocamos aqueles que nós conhecemos e que nós não sabemos, mas há um povo ao redor que está sofrendo, enfermo, irmãos da fé também, Senhor. Pedimos pelo Miguel, Senhor, que está atravessando a enfermidade do câncer, o Benê, Pai, que a tua mão curadora, Senhor, venha tocar, Deus, ali na vida deles, trazendo a cura para a glória do teu nome, Pai. Para a vida da Márcia, que também ali da Nazareno, que está doente nessa área, Senhor, pelo seu Clóvis, meu Deus, o seu Boris, Senhor, que o Senhor esteja ali pondo a mão naquela vida, meu Deus, trazendo cura ou fazendo a tua vontade, Pai. Só o Senhor pode tirar ele daquela cama, Senhor, e nós cremos que o Senhor é o Deus do impossível e nada há impossível para ti, meu Deus. Por isso, Pai, nós colocamos diante de ti aquele que está desempregado, Senhor, Pai, tem misericórdia, abre portas de emprego, Pai. Aquele que está doente de depressão, Pai, repreende todo mal, Pai, tira a depressão, tira a angústia, Senhor, tira tudo aquilo que não vem de ti, ó Pai. Traz o bálsamo de Gileade sobre as vidas das pessoas, ó Pai. Ó Deus, traz a tua presença, a tua luz, Jesus, que a luz do Senhor é que dissipa todas as trevas, ó Deus. Que o Senhor entre, Pai, em nome de Jesus, em cada casa, em cada família, Senhor, operando, Deus, abrindo portas que só o Senhor pode abrir. Mas pedimos também que o Senhor sabe o amanhã, que o Senhor feche as portas, meu Deus, aquelas que não são para o teu povo, que o Senhor feche, que o Senhor traga a paz, Senhor, traz a tranquilidade, traz a graça necessária para cada família, Senhor, em nome de Jesus. Pai, que eu peço pelos filhos pródigos que saíram da tua casa, Deus, que o Senhor venha, Pai, trazê-los de volta. Há tantos, Deus, filhos teus, Pai, que foram conhecer o mundo, mas precisa, Deus, de um toque. Foram enganados, Deus, mas o Senhor não esquece a oração de uma mãe, uma oração de um pai. Há mães orando hoje pelos seus filhos. Quantos milagres nós temos visto, Senhor. Eu sei que no tempo certo o Senhor vai trazer de volta, porque quando nós entregamos nossa vida a Ti, a Tua palavra diz que crê no Senhor Jesus, Tu e Tua casa será salva. Então eu sei que o Senhor vai trazer no tempo certo essas vidas que se desviaram, a tantas pessoas, ó Pai. Pai, eu
peço pelos nossos familiares que ainda não se renderam a Ti. Que o Senhor venha derramar, Senhor, o Teu Espírito, convencendo do pecado, do juízo e da justiça, Pai. Tira a cegueira espiritual, Deus. Que a salvação alcance cada um, meu Deus, dos nossos familiares, Pai. Nós pedimos também, Senhor, pelos pastores, pelos líderes, pelos profetas, pelos missionários, evangelistas, apóstolos, todo aquele que está à frente, Deus, do Teu exército, da Tua igreja, Pai. Que o Senhor revista de graça, que o Senhor revista de saúde física, emocional, espiritual, mental, que eles sejam renovados, que a provisão venha para eles, ó Deus. Tudo aquilo que eles estiverem necessitando, o Senhor renove, dá sabedoria, dá discernimento espiritual, porque grande é a responsabilidade deles, ó Pai. E a Tua palavra diz que muito será cobrado quando a pessoa recebe. Então eu te peço, Pai, dá o Teu abraço em cada homem de Deus, cada mulher de Deus que tem estado à frente do Teu ministério, Pai, do chamado do Senhor, Pai, da graça, autoridade, unção, poder, Pai, quebrantamento, arrependimento, Senhor. Pedimos que o Senhor nos livre do mal, de tudo aquilo que não vem de Ti, ó Pai. Cobre com Teu sangue, Jesus, as nossas vidas, a nossa casa, a nossa família, Senhor, em nome de Jesus. Também clamamos pela nossa nação, o Brasil. Senhor, traga a Tua presença, o Teu governo sobre esta nação, ó Pai. Levanta homens e mulheres temente a Ti, Senhor, para governar este país. Remove aquilo que não é de Ti, Senhor, neste governo, Pai. Nós Te pedimos e clamamos, ó Deus, por cada um, Senhor, cada governante desse país, que o Espírito Santo do Senhor os visite poderosamente, Pai, tocando em seus corações, nas suas mentes, que eles possam olhar para o próximo, que eles possam, Senhor, fazer aquilo que ele foi chamado, Deus, que eles foram chamados para cuidar desta nação, do povo, de tudo, Senhor, que leva o Teu nome, Pai. Nós clamamos e rogamos pelo Brasil, rogamos por todas as nações da terra, que o derramar do Teu Espírito Santo venha, que o Teu governo venha sobre as nações, povos, línguas e tribos, Pai, porque o Senhor morreu nesta cruz para salvar os perdidos, os cativos, os oprimidos, meu Deus. E é o Senhor que salva, é o Senhor que cura, é o Senhor que liberta. Venha, Espírito Santo, venha, Espírito Santo, opera o querer do Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor continue conosco, Senhor, nesta manhã, trazendo uma palavra renovadora, alimenta a nossa alma. Nós entregamos esse dia, consagramos a Ti, consagramos essa semana, esse mês de novembro, meu Deus, esse mês de dezembro, Pai, nós consagramos a Ti, ó Pai, porque Ebenezer até aqui nos ajudou, Senhor. A Tua palavra diz que o Senhor vai adiante de nós. Nós pedimos que o Senhor vá adiante, Pai. Nós cremos nisso, que é só pela Tua graça que nós podemos sobreviver neste mundo, Pai. E nós carecemos da Tua graça, nós carecemos do Teu amor. Lembrando que nós temos que pedir perdão pelas nossas falhas, Pai. Pedir perdão pelas nossas fraquezas, ó Deus, que muitas vezes a gente comete, Pai, e não pensa, fala. Senhor, nos perdoa. Nos perdoa, Jesus, e limpa o nosso coração, santifica a nossa alma, purifica-nos, ó Deus, dai-nos olhos puros, Senhor, coloca o Teu amor, uma gota do Teu amor, Pai, e eu sei que vai transformar. Ajuda-nos, ó Deus, permanecer amando, ó Deus, ajuda-nos a permanecer no Teu caminho, Senhor, que o amor não esfrie, Senhor, na nossa vida, que o Senhor guarde o nosso coração, guarde a nossa mente, guarde a nossa alma, Pai, nosso Espírito, Senhor. É isso que eu peço nesta manhã. Abençoa o ministro de louvor, a sua família que veio aqui, Senhor, trazer adoração ao Senhor. Que o Senhor continue conosco. Abençoa o pregador, Pai, da Tua palavra nesta manhã, Pai. Muito obrigada, Deus, pelo Teu amor, pela Tua misericórdia, pela Tua bondade, ó Pai. Muito obrigada pelo Teu sacrifício, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Glória a Deus. Vou convidar aqui o aniversariante, o André. Vou convidar aqui para entregar uma lembrança e orar com ele. O André é uma bênção, ele, Bruna, Noah.
Então, essa família bonita que está aqui conosco já há um tempo, né? E a gente vê a graça de Deus sobre vocês. Amém? Vamos orar. Estenda sua mão para cá. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos e bendizemos o Senhor mais uma vez. Aqui diante da tua presença, diante da igreja, nós entregamos a vida do André nas tuas mãos. Completou mais um ano de vida, Deus. Até aqui o Senhor ajudou. O Senhor continua derramando graça sobre a vida dele, dando sabedoria com a sua família, ele como sacerdote do lar, cuidando, Pai, da Bruna, do Noah, Pai, e trazendo ao coração dele sempre a tua presença. Em nome de Jesus, Pai. E que o Senhor continue com eles, meu Pai, derramando graça em todo o tempo, no nome de Jesus. Que nós, como igreja, oramos e abençoamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E toda honra seja dada ao Senhor em todo o tempo, no nome de Jesus. Amém. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Deus te abençoe, meu irmão. Glórias a Deus, glórias a Deus. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus. Enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Diga. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus. Enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som dos céus, tua glória contemplar. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som dos céus, tua glória contemplar. Nós estamos aqui, então vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Teu poder, teu poder. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som dos céus, tua glória contemplar. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som dos céus, tua glória contemplar. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder para sempre, amém.
te damos honra, te damos glória. Teu é o poder para sempre, amém. Então vem me incendiar, meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som dos céus, tua glória contemplar. Então vem me incendiar, meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som dos céus, tua glória contemplar. Glória a Deus. Vou dar uma salva de palmas para Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Amados, antes de nós adorarmos o Senhor com os dízimos e ofertas, deixa eu dar alguns avisos aí da nossa programação de final de ano, né? Estamos aí já algumas semanas já para os eventos de final de ano, mas essa semana nós temos a vigília, tá? Que é a vigília, né? Sexta-feira, nossa vigília, culto de vigília, o pastor Fábio sempre está conosco aí ministrando louvor. Então, sexta-feira, das 8 às 10, e também aqueles que forem vir, a gente já vai carregar os presentes, carregar as coisas já saindo daqui, porque já no sábado de manhã temos a programação do Happy Day. Mas venha nessa última vigília do ano, vamos, até colocamos aí o tempo profetizando 2026, para que você tenha uma voz profética sobre a sua vida, sobre a nossa nação, sobre a igreja, e esteja aqui também nessa vigília. Tem sido um tempo especial, viu? Nós resolvemos aí fortalecer essa vigília, tendo louvor, tendo um tempo para adoração, clamor, e são 2 horinhas que a gente faz, depois tem um tempinho de comunhão, mas das 8 às 10, tá? Para a gente estar aqui na igreja orando e tendo um tempo precioso. Então separe a sexta-feira para estar conosco, tá? No sábado aí a gente tem 2 programações da igreja, alguns vão para a nossa festa de final de ano, outros vão no Happy Day. Então você se organize aí para estar, tem gente que vai nos 2, nós vamos nos 2. Esse ano já ficou bem apertadinho, já, daqui a pouco já está o Natal aí. Então o Happy Day, olha o Happy Day aí, Happy Day de Natal. Então sábado dia 13, das 9 às 11, nós vamos, quem já for ajudar lá, eu falei, chegar entre 8 e 8 e meia, já vai estar os brinquedos separados, a gente vai ter um tempo de oração, a igreja lá está preparando um cafezinho da manhã para os obreiros. Então 8 e meia a gente toma um cafezinho da manhã, faz uma oração e já prepara as crianças aí para brincar um pouco, né? Vai ter um escorregador com água, vai ter pula-pula, cama elástica ali, e vai ter um tempo de brincadeira. Depois a gente vai sentar para comer um lanchinho, vai daí apresentar o teatro da missioneca e distribuir os presentes para as crianças, trazendo uma palavra de oração, uma palavra evangelística, tá? Então não deixe de participar, quem puder. É ali no Jardim, na Igreja Nazareno, no Parque Jambeiro, né? Pertinho também da onde a gente vai fazer a comunhão à tarde. Então, aqueles que forem direto ou forem nos 2 eventos, já pode ir, e é pertinho lá do condomínio, onde a gente vai fazer o tempo de comunhão, tá? Você só precisa levar um kit churrasco e uma sobremesa, tá bom? Pro nosso tempo, nossa Confranasa Guanabara, e você está convidado. Junte-se a nós na confraternização da igreja, um momento de expressar gratidão, compartilhar alegrias e fortalecer os laços que nos tornam família da fé excepcional. Então, dia 3 de dezembro, sábado, às 13 horas, tá? Espaço gourmet ali do condomínio do Eto. Então, separe esse tempo. Então, aí, sexta e sábado, atividades da nossa igreja, para vocês estarem, esse tempo de comunhão. Eu falei, sobremesa de amigo chocolate, né? Amigo chocolate, né? Você leva, o Cezinha quer roubar seu chocolate.
Ele quer pegar o seu chocolate, ele quer. Se você levar uma caixa bonita, ele vai ou fazer o amigo da onça lá e roubar seu chocolate, tá? Então prepare. O que mais nós temos aí, Filipão? Os avisos da igreja de final de ano, Natal. Então nós vamos ter culto no domingo de Natal, de manhã, e também, né, um culto especial de Natal na quarta-feira. Como caiu, às vezes a gente não faz esse culto de Natal e Ano Novo no meio, mas como caiu no meio de semana, não tem nem como, né, tá aí. E aí a gente vai fazer. Então na quarta-feira, o nosso culto de Natal às 19 horas, para que você tenha até umas 8h15, vai ser o culto de 1 hora, né, com uma palavra de Natal, para que você aqui 8h30 você já esteja indo aí para sua família, tá? Então 7 horas até as 8h30. Domingo de Ano Novo, a gente vai ter um culto aqui domingo de manhã e depois um almoço aqui no domingo de Ano Novo, tá? Então depois aquele almoço que você já traz pronto assim, para a gente comer aqui, tá? No domingo de Ano Novo. E no culto de Ano Novo, às 7h30, nós vamos ter um brunch. Então você vai, como nós fizemos aqui no culto de Ação de Graça, só que antes do culto, tá? Então antes do culto, porque não adianta você, depois do culto aqui, você come a ceia aqui, aí você vai para uma ceia em algum lugar e vai comer de novo. Não, então você come antes, a gente tem um culto, nosso culto não vai até a meia-noite, daí nós temos um culto das 8h30, das 8h30 até umas 9h30, nós temos um culto aqui, oramos, entregando esse ano ao Senhor e consagrando o novo ano, e você pode ir para a ceia com a sua família, tá? É um tempo especial aqui de comunhão e esse culto, e a primeiro domingo do mês a gente tem a Santa Ceia também, tá? Então, não deixe de participar, estamos preparando aí algo especial para nós estarmos, e tem aí as outras imagens, você pode passar aí, viu, Felipe, tá? É só passar, que é o domingo de Natal, né? E os cultos aí são as imagens da nossa programação de Natal, amém? Então, marque na sua agenda para você estar, convide alguém, às vezes está recebendo alguém no final do ano, traga para a igreja, para a gente ter um tempo precioso aqui, entregando esse ano maravilhoso na presença do Senhor, amém? Então, só cantar um louvor e o pessoal vai se preparando. O Rodrigo quer fazer um convite, né? 2h no próximo domingo, dia 14. Se você quiser ir no Centro de Convivência, no Centro de Convivência, ele vai apresentar junto com a Orquestra de Campinas, é isso? Com Bonello. Vai ter uma apresentação lá e você é convidado para estar lá. Ele vai tocar violoncelo. Entrada franca. Tá? Entrada franca. 2h no Centro de Convivência. Amém? Cantar um louvor, depois o César vai chegar para ministrar o dízimos e ofertas. Só avisando, pessoal, do Happy Day a gente já tem 18 presentes. Falei 11, já chegou mais alguns e tem 18 presentes. Eu mandei lá a lista, já tem 49 crianças, tá? Inscritas para o nosso Happy Day. Nós precisamos aí levantar esses, perto de 60 presentes, então tem mais 40 presentes, né? Como eu falei, não é um presente caro, não é nada, é uma lembrança, só para a gente deixar uma mensagem através, tá? Se você quiser pode trazer na terça-feira ou pode trazer na vigília, a gente completar esses presentes aí. Quantos podem agradecer a Deus por poder respirar? Glórias a Deus. Todos os dias de manhã eu levanto e eu oro com a minha família, e uma das palavras que nós usamos é: Senhor, muito obrigado por nós podermos retornar ao nosso corpo mais uma vez e ter essa oportunidade de poder respirar. Então nós vamos cantar. Este é o meu respirar, este é o meu respirar, Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão, e este é o meu pão, a tua vontade feita
sou sem ti. E eu perdido estou sem ti. Eu nada sou sem ti. E eu perdido estou sem ti. Este é meu respirar. Este é o meu respirar. Este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. Este é o meu pão. E este é o meu pão. E este é o meu pão. A tua vontade feita em mim. Eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti. E eu nada sou sem ti. E eu perdido estou sem ti. Eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti. Eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti. Amém. Bom dia, paz. Abra sua Bíblia em Provérbios 3. Para a gente adorar o Senhor com as ofertas, com os dízimos e ofertas. Como eu vou ler até os 5, então eu já vou lendo, aí você vai me acompanhando, pode ser? Diz assim, ó, então Provérbios 6, 3, diz assim, 1. Meu filho, não esqueça da minha instrução, mas guarde no coração os meus mandamentos, pois eles prolongarão a sua vida por muitos anos e darão a você prosperidade e paz. Que o amor e a fidelidade jamais o abandonem. Prenda-o ao redor do pescoço. Escreva-os numa tábua do seu coração. Então você terá o favor e a aprovação aos olhos de Deus e dos homens. Confie no Senhor de todo o teu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Só até aqui. O dízimo, até estava conversando essa semana com um colega aqui, um colega meu, a gente estava falando sobre as coisas de Deus. O dízimo, eu gosto sempre de falar que o dízimo, o ensinamento sobre o dízimo e oferta é como se fosse uma árvore. O ensino ali é o tronco, só que ele tem vários galhos. E se a gente for parar para falar, são muitos ensinos que Deus vai trazer sobre dízimo. Ele vai falar sobre obediência, vai falar sobre honra, vai falar também sobre plantar algo para colher no futuro, vai falar sobre prosperidade, e prosperidade é ter mais dinheiro. Ele vai falar sobre honrar e ele vai falar sobre ajudar. Se a gente for estudar, tem muitos e muitos caminhos. Hoje, o que Deus traz no meu coração é falar sobre confiança. O entregar o dízimo ao Senhor também é um ato de confiança.
Muitas vezes nós podemos falar e falamos que temos fé, nós falamos que confiamos no Senhor, só que não passa de palavras. Assim como o louvor, quando a gente vem aqui e canta louvores a Deus, não podem passar apenas de música, de uma letra que nós cantamos. A nossa confiança em Deus, ela tem que ultrapassar as palavras. Então nós não podemos dizer assim, não, eu confio em Deus, mas quando eu saio da igreja ou quando eu estou durante a semana na minha casa, eu estou desesperado por um problema, e aqui a gente está falando na esfera financeira. Isso não é confiança a Deus. Eu também escuto às vezes algumas pessoas, quando a gente vai conversar, falar assim, não, eu não entrego o meu dízimo, porque se eu entregar o meu dízimo não vai sobrar para pagar as contas. Isso também não é um ato de confiança. É claro, cada um sabe, Deus vai tocar e vai ensinar o que você deve fazer. Mas confiar é dar um passo. Tiago 2,16 vai falar que a fé sem obras é morta. Então, quando nós falamos e nós cristãos, quando ouvimos um trecho, ou quando Deus fala com a gente na Bíblia, Ele espera que nós respondamos aquilo. Não adianta, irmãos, nós pensarmos assim, Deus está falando comigo, nós pedimos, Deus quebra meu coração, Deus fala comigo, Deus me ensina, se nós não respondermos, nós não correspondemos àquilo que Deus está falando. Então, se Deus tem falado a sua vida, Deus tem trazido ao seu coração um desejo de ajudar, de colaborar, algum propósito diferente com Ele, vá lá e execute, porque o passo é você que tem que dar. Então, como diz aqui o texto, e eu quis ler porque a gente lê muito o Provérbios 3 quando a gente fala de dízimo, mas a gente não pega a essência inteira daquele capítulo. E aqui o título dele já começa falando que é Conselhos da Sabedoria. E um dos pontos que eu mais gosto é que fala assim, confie no Senhor de todo o seu coração. Irmãos, nada do que acontece na nossa vida, nada do que é derramado sobre nossa vida é mérito. É muito da misericórdia de Deus. Nós vivemos lá em casa uma fase muito difícil. Nós tivemos um empreendimento e depois quebramos. Para mim, aquele lá era o fundo do poço, eu não tinha mais para onde correr. Passado algum tempo, Deus veio e transformou todo aquele momento de dificuldade num momento de muito mais fartura do que antes. O que eu quero trazer, então, é que assim, quando nós confiamos em Deus verdadeiramente, nós podemos descansar. Descansar verdadeiramente. É claro que os problemas vão aparecer, as dificuldades vão aparecer, mas o pastor, a tia orou e falou, o nosso Deus, Ele governa todo o universo, Ele governa tudo que vai acontecer em nossas vidas. Então cabe a nós apenas confiarmos e descansarmos no Senhor. Um outro ponto que eu quero destacar do texto que a gente não leu é, reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. E mais para frente ele vai falar assim, honra ao Senhor com as primícias. Então não é aquilo que sobra, mas é os primeiros frutos daquilo que você recebe. O nosso dízimo ele tem que ser uma declaração de confiança no Senhor. A nossa oferta também é uma declaração de confiança no Senhor. Então eu queria convidar você a pegar a sua oferta, o seu dízimo, e entregar ao Senhor com alegria, sabendo que isso veio da mão de Deus. E nós estamos devolvendo para Ele, e essa oferta ela não vai parar num templo, ela não vai parar numas paredes. Essa oferta, quando Deus ele nos leva a isso, ela chega na mão de outras pessoas. É através dessas ofertas que outras pessoas elas encontram o amor de Deus. Em Tiago, voltando a Tiago, ele vai falar que não adianta a gente falar para uma pessoa, vá em paz e se aqueça. Essa fé não salva uma pessoa. Mas ele fala que a gente tem que pegar e aquecer aquela pessoa. Segundo Tiago, no capítulo 2, fala das obras na fé, né? Que nós temos que fazer com que o amor de Deus chegue até as pessoas. Pegue seu dízimo, fique em pé. Nós temos uma ótima oportunidade, que é agora, que é o Happy Day, final de ano, com vários projetos para fazer com que pessoas encontrem a Deus. Senhor, Pai, nós queremos te agradecer, Pai, te agradecer por mais este culto, Pai. Te agradecemos por esse domingo, Pai, agradecemos, Pai, porque sabemos, Pai, que tudo que temos, Pai, tudo aquilo que nós podemos usufruir durante a semana, Pai, todo o alimento em nossas mesas, Pai, as roupas que estamos vestindo, Pai, tudo vem do Senhor, Pai. Nós agradecemos porque o Senhor tem cuidado de nós, Pai, e nós não vivemos, Pai, na dependência, Pai, ou nós não vivemos, Pai, através de uma economia mundial, Pai, de uma economia global, Pai, as nossas vidas, Pai, elas não estão, Pai, no domínio, Pai, do mundo, do governo, Pai.
mas sabemos, Pai, que é o Senhor que cuida de nós, Pai. Nós te agradecemos, Pai, porque sabemos, Pai, que ainda, Pai, que os céus e as terras se abalem, Pai, o Senhor ainda está cuidando do teu povo, Pai, porque o Senhor, Pai, a cada dia diz, Pai, renova as tuas promessas e as tuas misericórdias sobre as nossas vidas, Pai. Nós declaramos, Pai, que confiamos no Senhor de todos os nossos corações, Senhor. Nós queremos, Pai, agradecer, Pai, e trazer de volta, Pai, aquilo que o Senhor derramou sobre nossas vidas, Pai. Queremos pedir, Pai, que o Senhor abençoe e multiplique essas ofertas, Pai, esses dízimos, Pai, que o Senhor venha abençoar a vida daqueles que administram os recursos, Pai. E pedimos, Pai, que mais e mais pessoas, Pai, possam ser tocadas através dessas ofertas, Pai. Pedimos, Pai, que o Senhor venha encontrar, Pai, corações sedentos, Pai, com fome, Pai, com sede, Pai, com frio, Pai, para que eles possam ser aquecidos, Pai. Que essas ofertas, Pai, elas venham, Pai, e toquem como resposta de oração para alguns, Pai, para aquelas crianças, Senhor. Que o Senhor venha preparar o coração daquelas crianças, das famílias ali representadas, Pai, e que elas possam ter um encontro genuíno com o Senhor, Pai. Nós pedimos, Pai, que o Senhor venha, Pai, atender também a oração do teu povo, Pai. Aqueles que estão precisando de uma intervenção sua na justiça, Pai, estão precisando de uma nova porta de emprego, Senhor, que estejam precisando de um milagre, que o Senhor venha abrir as portas dos céus, Pai. Sabemos, Pai, que é o Senhor que governa todas as nossas vidas, Pai. E é em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que já ouvi o teu falar. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Aleluia. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Aleluia. Tá.
Amém. Amados, abra comigo em Lucas capítulo 2. A gente vai passear um pouquinho por alguns versículos. Estava preparando essa mensagem. Como eu falei, semana passada a gente ministrou já sobre Jesus, a base da família, né? Então, uma série de mensagens ministrando sobre Jesus. E essa aqui eu preparei pensando em Jesus, o nosso Salvador. Em Jesus, nosso Salvador. E se quiser acender aqui para a luz, fazendo favor, Cezinho. Se quiser só acender. Garotão, você acha que é para ficar descalço na igreja? Jesus, o nosso Salvador. Pensando nisso, um dos textos mais lindos da palavra de Deus se encontra em Lucas capítulo 2. Mesmo assentados, mas com toda a reverência à palavra do Senhor, diz: naqueles dias, o imperador Augusto decretou um recenseamento em todo o Império Romano, e esse foi o primeiro recenseamento realizado quando Quirino era governador da Síria. Todos voltaram à cidade de origem para se registrar. Por ser descendente do rei Davi, José viajou à cidade de Nazaré da Galileia para Belém, na Judéia, terra natal de Davi, levando consigo Maria, sua noiva, que estava grávida. Os dois são descendentes de Davi, tá? Tanto Maria quanto José. Estando eles ali, chegou a hora de nascer o bebê. Ela deu à luz ao seu primeiro filho, um menino, envolvendo-o em faixas de pano, e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Naquela noite havia alguns pastores nos campos próximos, vigiando rebanhos de ovelhas. De repente, um anjo do Senhor apareceu entre eles, e o brilho da glória do Senhor os cercou. Ficaram aterrorizados, mas o anjo lhes disse: não tenham medo, trago boas notícias que darão grande alegria a todo o povo. Hoje, em Belém, a cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é o Cristo, o Senhor. Senhor Deus maravilhoso, diante da tua palavra, a tua palavra é santa, a tua palavra é bendita, a tua palavra é poderosa. A tua palavra fala de um Jesus Salvador. A tua palavra fala de Jesus, o nosso Senhor. A tua palavra fala de Jesus, aquele que nos amou, ó Pai. Que o Senhor nos abençoe com esta palavra e que o Senhor, de maneira especial, possa falar ao nosso coração e trazer alegria ao nosso coração, porque Jesus um dia nos salvou. Em nome de Jesus. Amém e amém. O tema dessa mensagem: Jesus, o Salvador. Texto base: hoje na cidade de Davi nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Um dos primeiros textos que eu decorei, que eu tomei na minha vida para salvação, foi Romanos 10:9. Fala que se com tua boca confessar a Jesus como Senhor e o seu coração crer que Ele ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Foi um dos primeiros textos que eu guardei. Então, a salvação, ela é algo da fé e da graça de Deus, que a gente faz através da fé, uma ação da graça de Jesus sobre a nossa vida, mas que nós precisamos fazer algumas coisas. Uma delas é reconhecer que nós somos pecadores, se arrepender dos nossos pecados. Outra é confessar com a nossa boca a Jesus como Senhor e Salvador, e crer que Ele ressuscitou dentre os mortos. Então, a importância desse processo, E um dos textos mais conhecidos da palavra de Deus que fala sobre salvação é João 3,16, Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Todo aquele que nele crer. A nossa fé, ela é baseada em uma crença no Filho de Deus, que o Filho de Deus se entregou por nós, Dentro da teologia correta, antes de todas as coisas existirem, Jesus se entregou. Porque Efésios fala que antes da fundação do mundo,
o sangue de Cristo já era conhecido. Mas na plenitude dos tempos, ele vem a essa terra, né? Se esvazia de toda a sua glória e habita entre nós, em carne e osso, mostrando o amor de Deus com as nossas vidas. 1 João 4,14 também fala: nós temos visto e testemunhado que o Pai enviou o seu Filho como o Salvador do mundo. Jesus é o Salvador do mundo. O Salvador do mundo não é alguém que venceu, vamos dizer assim, não é Churchill que venceu a Segunda Guerra, né? O Salvador do mundo não é a nação dos Estados Unidos que tem algum domínio sobre o mundo, né? O Salvador do mundo não é alguém que morreu e está debaixo da terra. Não, o Salvador do mundo é aquele que ressuscitou. O Salvador do mundo é aquele que deu a sua vida por nós e hoje habita à destra de Deus. Esse é o Salvador do mundo. É aquele que tem todo o domínio, todo o poder e aquele que é o arquiteto do universo, de todas as coisas. Fala que sem ele, nada do que existe existiria. Ele é quem fez todas as coisas. Ele tem todo o domínio e todo o poder. E fala que ele venceu o pecado, venceu a morte, né? Venceu o inimigo, para nos dar vitória também. É importante. Jesus é apresentado na palavra de Deus como o Messias enviado por Deus para libertar a humanidade do pecado. Às vezes nós ficamos lutando por algumas coisas, mas nós nos esquecemos do que Deus fez. O que Deus deseja é que não interessa onde a pessoa esteja, de Campinas, é que ela seja liberta do pecado. É que ela seja liberta do pecado. Ela não precisa sair de um lugar de miséria e vir para um lugar, né, onde nós vemos. Meu pai sempre, toda hora que ele vai passando, ele vai lembrando antigamente as regiões, né? Aqui é para Souza, aqui é para isso, é para aquilo. Mas ele toda hora fala: nossa, toda hora que eu passo tem um prédio novo, né? A pessoa não precisa ser liberta de uma coisa para vir morar num lugar chique para ter a salvação, porque ela precisa ser liberta do seu pecado. A missão de Deus é que pessoas sejam libertas do seu pecado. Essa é a nossa missão também, ajudar para que pessoas encontrem com Cristo e elas sejam libertas do seu pecado, né? Então, Deus enviou ao mundo ele para ser liberto do pecado, oferecendo a salvação através de fé e graça. A salvação é através da fé, mas é um ato gracioso de Deus para as nossas vidas. É um ato gracioso. Se há algo de fé, a gente precisa orar. Às vezes tem alguém na nossa família que não ainda encontrou Jesus. A primeira coisa que a gente tem que fazer: chegar na cara dela e falar que ela é pecadora, chegar na cara dela que ela vai para o inferno. A primeira coisa que a gente tem que fazer é orar, para que a graça de Deus alcance aquele coração, para que a graça de Deus alcance aquela vida, para que a graça de Deus transforme aquele ser, e para que Deus coloque fé naquele coração. Porque primeiro, ele precisa sair das amarras, ele precisa sair do laço do passarinheiro, ele precisa sair, né, daquele embrulho de pecado que ele está, para que ele consiga observar a Deus. É importante isso, porque às vezes nós não conseguimos enxergar a Deus por tanta coisa que está nos envolvendo desse mundo. E às vezes tem pessoas que estão tão presas nessa terra e nesse mundo e nas coisas dessa vida que não conseguem enxergar Deus. E até nós, vivendo uma vida cristã, se nós começarmos a se envolver, daqui a pouco o laço do inimigo tenta nossas vidas e atrapalha as nossas vidas, tirando as nossas vidas do foco. Mas as pessoas que já estão longe de Deus, elas estão ali, né, na lama, no pecado, e muitas vezes não conseguem enxergar a Deus.
Ontem eu estava conversando com o moço, né? Ontem eu jogo um derby todo final de ano e eles se reuniram lá, falaram, pastor, você ora pela gente, ora por tudo. Depois sempre alguém vem conversar. Aí tem um moço que falou assim, não, eu quero ir lá fazer uma visita e eu quero levar meu primo. Ele falou que meu primo mora aqui do lado, mora do lado da sua igreja. Eu falei, então você para um domingo, você vai de manhã e leva ele. Que esse moço, ele falou assim, eu não estou indo mais na igreja. A igreja Nazareno de Souzas começou na minha casa. A garagem da igreja, a igreja Nazareno de Souzas começou numa garagem. E era a garagem da casa dele. E hoje ele já não está mais na igreja. E ele sempre fala comigo, eu preciso voltar para a igreja. Eu falei, volta, né? Mas eu não sei se ele não quer mais voltar lá na igreja de Souzas. Ele falou, eu falei, tem outras igrejas ali em Souzas, mas se você quiser ir, a gente tem culto domingo de manhã. E daí ele provavelmente pesquisou, ele falou assim, sua igreja não é aquela atrás do Savenago, ali do poço? Eu falei, então tem um primo que mora ali perto, está em depressão e eu queria levar ele para a igreja. Eu falei, separa um dia e vai. São coisas que a gente às vezes precisa fazer, falar, né? E ministrar. Então, além de essa graça vem através de fé e salvação, não é de obras, mas sim com o propósito de restaurar o nosso relacionamento com Deus, né? Para alcançar essa missão divina. E algumas coisas que a gente precisa entender. Por que Jesus é o nosso Salvador? Primeiro, a sua identidade. Ele é o Cristo, o Senhor, o Salvador prometido, o Filho de Deus, o Todo-Poderoso. A primeira coisa que a gente tem que entender, Ele é quem Deus enviou para nos salvar. A sua identidade é uma identidade divina. É o próprio Deus morrendo pela sua criação. É o Criador que morreu para alcançar a sua criatura. O próprio Jesus. A sua identidade é uma identidade do Filho de Deus. A sua missão, salvar o mundo do pecado, destruir as obras do diabo e reconciliar as pessoas com Deus. Através dessa graça, através de corações quebrantados, através de uma vida longe do pecado, Ele vai destruindo as obras do inimigo. Não era para ter doença. Não era para ter morte. Mas um dia o homem se rebelou contra Deus. E o pecado entrou na raça humana. E o pecado entrou na raça humana. E no nosso aprendizado teológico cristão, né, a gente entende que a primeira obra da graça, que é nosso arrependimento, a nossa regeneração, Deus tira de nós a culpa do pecado. Aí é um processo de santificação, que nós chamamos de santificação inicial, em que nesse processo Deus vai ensinando as nossas vidas, até que nós chegamos a um ato de consagração a Deus e Ele enche, né, a nossa vida com o Teu Espírito Santo. Nós recebemos o Espírito Santo, caminhamos com Jesus e Ele enche, que é a inteira santificação. E Ele vem e enche as nossas vidas com o Espírito Santo. Nisso, o que Ele faz? Ele tira o poder do pecado sobre nós, né? É a obra de inteira santificação, de perfeição, que Ele tira o poder do pecado sobre as nossas vidas. Que pecado que é esse? Pecado original, né? Aquilo que entrou na raça humana te domina, né? Eu posso pecar? Lógico que eu posso pecar, mas o pecado não me domina mais, né? Então, por quê? Porque eu sou mais cheio do Espírito do que cheio, né, das obras da carne. Então, a importância de nós entendermos que Jesus não veio só salvar, né, a nossa vida do pecado, mas também veio destruir as obras do diabo e nos reconciliar com Deus, nos reconciliar com Jesus, nos reconciliar com o Senhor. Então, é importante esse processo, né? E como que ela é alcançada? Então, primeiro, a identidade, Jesus Cristo, Salvador e Senhor. A missão, salvar o mundo. E como ela é alcançada? Pela graça de Deus.
através da fé, né? Com a nossa boca confessando e o nosso coração crendo. Qual que é o sinal de que Ele é o Salvador? O seu nascimento. O seu nascimento humilde em Belém, recém-nascido, envolto de panos, deitado numa manjedoura. Foi um sinal. Ele não havia lugar para ele na hospedaria. É um Deus que se esvaziou e não tinha nem lugar, nem um palácio, né, nem um berçário, nem, né, um hospital para ele nascer. É o sinal do seu nascimento. E qual que é o propósito? Qual que é o propósito de Jesus na nossa vida? Purificar, libertar, redimir, né? Tornando o povo exclusivo para si. Ele nos liberta, ele nos purifica e ele nos redime. E ele nos faz filhos. Sempre lembrando daquilo, né? Nós somos regenerados, justificados e adotados na família de Deus. Gerados novamente, feitos justos e adotados. Agora eu vou nascer do Espírito. Agora Jesus vai justificar a minha vida, porque não é pelas minhas obras. Se fosse pelas nossas obras, a gente merecia o inferno. Ô, pastor, pesado? É verdade. É verdade. Pelas nossas obras a gente merecia o inferno. Mas por aquilo que Cristo fez por nós, a gente merece o céu. E Ele nos adotou a sua família. Nos fez filhos de Deus. Antes nós éramos criaturas. Sem Jesus no nosso coração, nós somos criaturas. Com Jesus, eu sou filho. Eu sou filho de Deus. Sabe? Essa salvação obtida pela graça. E eu sou salvo do quê? Primeira coisa, eu sou salvo do pecado. Vamos lá em Filipenses 2, 5, 8. Se alguém abrir e quiser ler, Filipenses 2, 5, 8. Filipenses 2, 5, 8. Quem que pode ler? Clodoaldo. Cezinha abaixo, porque esse aqui acho que é o 3. Filipenses 2, de 5 a 8. Alô, aí. Outra pessoa depois quiser abrir, João 4,14. E outra pessoa, Colossenses 1,13. Pastor Rogério vai levar aí. Filipenses 2, de 5 a 8, Clodoaldo. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo, que sendo em forma de Deus não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Então, através da morte de Jesus, em nosso lugar, que a salvação é oferecida. Ele morreu em nosso lugar. Pagou toda a dívida que havia contra nós. E através do seu sangue, nos purificou de todo pecado. Jesus, o nosso Salvador. Como Jesus é o nosso Salvador? Nos salvando do pecado. Outra coisa, trazendo a vida eterna para as nossas vidas. João 4,14. Quem que abriu? João 4,14 e o próximo Colossenses 1,13. Mas quem bebe da água que eu dou nunca mais terá sede. Ela se torna uma fonte que brota dentro dele e lhe dá a vida eterna.
Parece um resumo da conversa de Jesus e a samaritana, não? Como dessa fonte? Como que você vai fazer com que eu não vou precisar mais vir nessa fonte beber água? A água que eu lhe der será uma fonte de vida eterna. A água que Jesus dá, Ele nos dá a eternidade da vida, né? Ele nos dá algo transformador para nós. E a gente é lembrado, através da salvação de Cristo, que nós somos peregrinos nessa terra. Eu sei que essa vida é gostosa. Eu sei que essa vida é boa. Mas ela é muito curta, perto da eternidade que Jesus tem para nós. Colossenses 1,13. Quem pode ler? O qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele nos salvou do pecado, Ele nos deu a vida eterna e Ele nos libertou. E esse é um dos textos mais lindos aí de Colossenses, que fala assim que Ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor, né? Ele nos transportou para um reino de amor, de graça. Às vezes nós somos encontrados em pecado, em traição, em engano, em mentira, né? Em todo tipo de coisa ruim. E Jesus nos amou. E Ele nos transporta para o seu reino de graça e amor. Ele nos transporta. Jesus também é considerado Salvador porque Ele tem o poder de nos tirar do poder das trevas e nos transportar para o reino do Filho do seu amor, para o reino de Deus, né? Ele pode te tirar. Não interessa o mais sujo que seja o seu pecado. Não interessa o mais longe de Deus que você esteja. Se você se quebrantar e reconhecer Jesus como Senhor e Salvador, Ele pode te transportar para um reino de graça, de amor, de fidelidade, de justiça na presença dEle. Jesus pode salvar qualquer um. Jesus pode salvar qualquer pessoa. Recebemos a salvação com confissão, fé e entrega a Deus. Que nós possamos nos entregar. E nesse mês que a gente é lembrado, um mês tão de alegria para a nossa vida, né? Lembrar que Jesus é nosso Salvador, celebrar o Natal, começar a pensar em encontrar familiares, encontrar pessoas, estar junto, né? Que a gente seja lembrado disso, que Jesus é o nosso Salvador. E que um passo que a gente deve dar em direção à nossa família, à nossa casa, é orar por eles. Orar para que Jesus seja encontrado nos seus corações. Orar para que Jesus possa tocar suas vidas. Orar para que o Senhor possa agir. Não interessa o tamanho do pecado que alguém da nossa família esteja vivendo. Não interessa o tamanho do pecado que alguém do nosso trabalho esteja vivendo. Não interessa o tamanho da lama que a pessoa esteja. Jesus é capaz de tirar essa lama dele. Jesus é capaz de limpar e te dar uma nova vida, um novo coração e transformar a sua vida. Em nome de Jesus. Amém? Confissão, crença, fé e entrega. Confesse seus pecados. Se arrependa. Creia e se entregue completamente a Jesus. Jesus tem um reino de vida, de salvação e de amor para cada um de nós. Amém? Vamos orar? Senhor, obrigado, Pai. Obrigado por esta manhã, obrigado pela Tua casa, obrigado pela Tua presença que é santa e poderosa, Pai. Obrigado pelo Teu Espírito, Senhor. Obrigado por estarmos aqui no começo de mês e podemos celebrar a ceia do Senhor, Pai. Podemos renovar a nossa aliança contigo, Pai. Podemos de maneira especial estar na Tua presença, Senhor. E, Pai, podemos adorar o Teu nome. Vem com Teu Espírito Santo, vem com Teu amor, vem com a Tua graça. Transforme as nossas vidas em nome de Jesus, ó Pai. Haja poderosamente no nosso coração, em nome de Jesus, ó Pai. Ajuda-nos, Senhor, a proclamar esse Salvador do mundo. Ajuda-nos, Senhor, a proclamar esse Jesus santo e verdadeiro. Ajuda-nos, Senhor, a anunciar que Jesus é o Salvador, Pai. Ajuda-nos, Senhor, em nome de Jesus, a proclamar que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Todo sempre. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos juntos participar
da ceia do Senhor. Você pode abrir comigo em Lucas capítulo 22, um pouquinho para frente aí da onde a gente está. Lucas capítulo 22. Amém. Lucas capítulo 22. Vamos ficar em pé juntos para participar da ceia do Senhor. Verso 14, diz assim a palavra do Senhor. A pastora Carmela, se quiser chegar para ajudar a celebrar, pode vir. Quando chegou a hora, Jesus e seus apóstolos tomaram lugar à mesa. Jesus disse: estava ansioso para comer a refeição da Páscoa com vocês antes do meu sofrimento, pois eu lhes digo que agora não voltarei a comê-la até que ela se cumpra no reino de Deus. Então tomou o cálice de vinho e agradeceu a Deus. Depois disse: tomem isto e partilhem entre vocês, pois não beberei do vinho outra vez até que venha o reino de Deus. Tomou o pão, agradeceu a Deus, depois partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: este é o meu corpo, entregue por vocês, façam isso em memória de mim. Depois da ceia, Jesus tomou o cálice de vinho e disse: este é o cálice da nova aliança confirmada no meu sangue, que é derramado como sacrifício por vocês. Nós vamos agora participar da mesa do Senhor. Vou pedir para a pastora Carmela consagrar os elementos da ceia. Vou convidar o Clodoaldo e a Adriana para nos ajudar a servir. Acho que os juniores também estão descendo para juntos estarem aqui. Pai amado, louvado. Pai amado, louvado seja o teu nome. Queremos agora, Deus, em humildade, em amor e temor, consagrar, Senhor, o pão e o vinho, Senhor, em memória de Ti. Nós consagramos a Ti, Senhor. E muito obrigado pelo teu sacrifício. Amém. Teu sangue leva-nos além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala da tua justiça pela minha vida. Jesus, esse é o teu sangue. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai, que presença para nós, um caminho para Ele, onde eu posso me achegar, somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus.
aceitos como filhos de Deus, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Diga aí, eu sou livre. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Glória a Deus. Vamos ficar em pé para juntos participarmos da mesa do Senhor. O pastor Rogério vai nos dirigir nesse primeiro momento. Aleluia. Fico pensando no privilégio que os discípulos tiveram de ser servido pelo Senhor, né? Aquele momento com Jesus. Fico sempre pensando, esse é o momento que eu anseio, o dia da ceia. Hoje nós temos esse privilégio de estar na casa do Senhor, e nós ministrarmos a ceia, nós tomamos a ceia, é o memorial. Mas aquele momento que os discípulos estavam juntos, eles estavam aprendendo, e eles estavam recebendo do próprio Senhor ali a ceia. Hoje nós entendemos aqui quando Jesus fala do pão, que Ele é o pão da vida. E nós, hoje aqui, o pão representa o corpo de Cristo. E Ele entrega para os discípulos como o seu corpo, Pai, o seu corpo. E eu acredito que naquele momento foi o último momento dele entregando a ceia, e depois veio a sua morte. Mas hoje nós estamos aqui e nós recebemos o corpo de Cristo em memória do Senhor. Cristo morreu numa cruz, mas Ele ressuscitou o terceiro dia. Que nós possamos ter o Senhor Jesus sempre no nosso coração. Ele mora em nós, Ele vive em nós, Ele está no meio de nós. Hoje você olha para você, olha para o seu coração hoje. Se você tiver que pedir perdão a Deus de algo que você acha que não foi legal, que você desagradou o Senhor, pede perdão agora e como. Este é o sangue de Jesus, que nos lavou de todo pecado, e o sangue de Jesus há poder, porque Ele remiu a nossa vida através do Teu sangue. Nós Te louvamos, ó Pai, nesta manhã, pelo sangue derramado. O Senhor nos resgatou e nos trouxe vida. A Ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Estamos aqui, Pai, adorando a Ti pelo Teu sacrifício. O Senhor nos trouxe vida, e o Teu sangue é vida, Pai, em nome de Jesus. Amém. Tomamos o vinho agora, em memória de Ti. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito é o Teu nome, Pai. Santo é o Teu nome. Obrigado por podermos participar da Tua mesa. Obrigado pela salvação. Obrigado, Senhor, pela redenção. Obrigado, Senhor, pela purificação do nosso coração, Pai. Que o Senhor abençoe cada família aqui representada, Senhor, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti e te dê a paz. Que a graça do Filho de Deus, as doces consolações do Espírito Santo e o amor de Deus Pai esteja hoje e para sempre sobre a sua vida, em nome de Jesus.
Amém. Deus te abençoe, uma semana de vitórias em nome de Jesus. Essa semana eu coloco no grupo já sobre a nossa comunhão de sábado à tarde, ali depois do almoço, né, na hora do almoço, desculpa, de sábado na hora do almoço, e falo também no grupo do Happy Day sobre o Happy Day, tá bom? Pra gente. Mas venha na vigília, venha sexta-feira, vamos juntos adorar e clamar. A vigília vai ter também a ceia do Senhor. Essa vigília, como alguns nos tiveram, essa sexta-feira nós vamos também servir a ceia do Senhor aqui, tá? Para que possa atender a todos que também não vieram. Em nome de Jesus.